Eu nunca imaginei que minha vida chegaria a esse ponto. Sempre fui uma pessoa sonhadora, cheia de planos, mas a vida tinha outros desafios para mim. Tudo começou a desmoronar quando perdi meu emprego. No início, tentei me convencer de que era apenas uma fase, algo passageiro. Mas os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. As contas se acumularam, minha autoestima despencou e, em pouco tempo, me vi preso em um ciclo de desânimo e autopiedade. A sensação de impotência era esmagadora. Eu via as pessoas ao meu redor seguindo em frente, conquistando seus objetivos, enquanto eu parecia afundar cada vez mais. Amigos se afastaram, minha família não sabia como me ajudar, e eu mesmo comecei a duvidar da minha capacidade. Era como se uma nuvem escura tivesse tomado conta da minha vida, sugando toda a minha energia e esperança. Cada tentativa de recomeço era frustrada pela minha própria mente, que insistia em sussurrar que eu não era bom o suficiente. Comecei a negligenciar minha saúde, tanto mental quanto física. Dormia mal, me alimentava de qualquer jeito e evitava sair de casa. O medo de encarar o mundo lá fora era maior do que qualquer necessidade de mudança. Eu me olhava no espelho e não reconhecia mais aquela pessoa. Era impossível sair dessa situação, ou pelo menos era isso que minha mente me dizia. Houve momentos em que pensei que simplesmente não havia saída. Era mais fácil me conformar e aceitar que minha vida nunca mais seria a mesma. Mas, no fundo, uma pequena parte de mim ainda ansiava por mudança. Essa fagulha, por menor que fosse, seria o que me salvaria do fundo do poço. Em meio à escuridão, uma pequena faísca de esperança surgiu. Um dia, ao olhar no espelho, percebi que não podia continuar daquele jeito. Era difícil, mas tomei uma decisão, eu precisava mudar. O primeiro passo foi o mais doloroso, admitir para mim mesmo que estava no fundo do poço e que ninguém poderia me salvar além de mim. Nos primeiros dias, a dúvida me atormentava. Será que eu realmente conseguiria sair daquela situação? A cada tentativa de fazer algo diferente, a voz da insegurança sussurrava que eu falharia de novo. No entanto, decidi começar pequeno. Busquei apoio em vídeos motivacionais, livros de desenvolvimento pessoal e até mesmo em relatos de outras pessoas que tinham passado por algo parecido. Saber que outros tinham conseguido me dava forças para tentar. Estabeleci pequenas metas diárias. No começo, era apenas levantar da cama no horário certo e tomar um café da manhã saudável. Depois, passei a me obrigar a sair de casa, nem que fosse para caminhar pelo quarteirão. Era difícil, pois meu corpo e minha mente estavam acostumados à inércia. O simples ato de me vestir e dar um passo para fora parecia uma batalha. Decidi enfrentar minha situação financeira. Sentei, organizei todas as contas e procurei formas de ganhar dinheiro, mesmo que fossem pequenas. Fiz freelances, vendi algumas coisas que não usava mais e, aos poucos, comecei a sentir que tinha algum controle sobre minha vida novamente. Ainda era pouco, mas pela primeira vez em muito tempo, senti um sopro de esperança. Cada dia que passava, eu percebia que o verdadeiro desafio era lidar com a minha mente. Eu precisava mudar a forma como me via. Comecei a praticar afirmações positivas e a escrever em um diário. No começo, parecia algo sem sentido, mas com o tempo, ajudou a reorganizar meus pensamentos. Pequenos avanços começaram a se acumular, e o impossível começou a parecer menos assustador. Foi um processo lento e cheio de recaídas. Havia dias em que eu queria desistir, quando o peso do passado parecia esmagador. Mas, ao invés de me entregar, aprendi a reconhecer que cada tropeço fazia parte da jornada. A mudança era dolorosa, mas agora eu sabia que era possível. A maior batalha não era contra o mundo, mas contra meus próprios pensamentos. Eu precisava aprender a silenciar aquela voz interna que me dizia que eu não era capaz. Era um embate diário, uma guerra invisível entre meu desejo de mudança e os medos que me acorrentavam ao passado. Decidi que precisava ocupar minha mente com coisas produtivas. Comecei a praticar exercícios físicos, pois sabia que movimentar o corpo poderia ajudar na minha saúde mental. No começo, foi extremamente difícil. Meu corpo estava fraco, minha mente queria desistir a cada novo treino. Mas, dia após dia, fui me forçando a continuar.
Sentir meu corpo ganhar força e resistência me ajudou a perceber que, se eu podia mudar fisicamente, também poderia mudar emocionalmente. Além disso, adotei uma nova rotina matinal. Passei a acordar mais cedo, tomar um banho revigorante e ler algo inspirador. Eu evitava redes sociais logo ao acordar, pois percebi que elas apenas reforçavam a comparação e a insatisfação com minha vida. Em vez disso, me concentrava no que eu podia fazer para melhorar meu dia, mesmo que fosse algo pequeno. Foi nessa fase que compreendi a importância da paciência comigo mesmo. Antes, eu queria que a mudança acontecesse rapidamente, mas percebi que se tratava de um processo gradual. Eu me permiti falhar sem desistir. Se um dia eu não conseguia cumprir uma meta, no dia seguinte eu recomeçava. Cada pequena vitória passou a ser celebrada, e isso fortaleceu minha autoestima. Houve recaídas, momentos de dúvida, dias em que pensei em desistir. Mas ao invés de me afundar novamente, aprendi a analisar esses momentos como parte do crescimento. Anotava no meu diário o que me fez fraquejar e pensava em estratégias para evitar que acontecesse de novo. Aos poucos, meu diálogo interno mudou. Eu já não dizia que eu sou um fracasso, mas sim eu estou aprendendo e evoluindo. Eu sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas agora eu tinha algo que antes me faltava: resiliência. Estava aprendendo a me levantar após cada tombo, e isso me fez perceber que o impossível estava se tornando apenas um desafio a ser superado. A virada não foi um momento único, mas um acúmulo de pequenas mudanças que finalmente começaram a dar frutos. O novo emprego que conquistei trouxe mais do que estabilidade financeira, trouxe propósito. Eu já não acordava mais sem rumo, mas sim com um objetivo claro. Passei a me cercar de pessoas positivas, que realmente acreditavam no meu potencial. Evitei aqueles que drenavam minha energia e que me faziam duvidar do meu progresso. Aos poucos, construí uma rede de apoio que me ajudou a me fortalecer ainda mais. O maior aprendizado foi perceber que eu tinha o poder de decidir minha própria narrativa. Antes, via minha vida como um conjunto de fracassos. Agora, via como uma história de resiliência e superação. O medo não desapareceu, mas agora eu sabia enfrentá-lo. A cada novo desafio, eu me lembrava do quão longe já tinha chegado e isso me dava força para continuar. A transformação não foi apenas externa, mas principalmente interna. Eu havia aprendido a acreditar em mim. A partir daquele momento, entendi que o impossível era apenas uma questão de perspectiva. Eu estava pronto para qualquer coisa que o futuro me reservasse. O impossível já não me assustava como antes. Agora, eu sabia que cada desafio poderia ser superado com paciência, esforço e resiliência. O passado ainda existia, mas não definia mais quem eu era. Eu havia aprendido a usar minhas cicatrizes como lembretes de que era capaz de me reerguer, independentemente das dificuldades. Com o tempo, comecei a me sentir confortável com a nova versão de mim mesmo. Ainda havia medos, ainda havia inseguranças, mas eu não permitia mais que eles me paralisassem. Cada dia era uma oportunidade para crescer, para aprender e para construir algo melhor. Minha vida profissional floresceu de maneiras que eu jamais imaginei. O emprego que conquistei foi apenas o começo. Aos poucos, percebi que queria mais, que tinha potencial para ir além. Investi em cursos, desenvolvi novas habilidades e busquei oportunidades que antes pareceriam inalcançáveis. No aspecto pessoal, me reconectei com minha família e construí amizades verdadeiras. Passei a valorizar mais os momentos simples, as conversas sinceras e os pequenos gestos que fazem a vida valer a pena. Aprendi que felicidade não é um destino final, mas sim um caminho a ser trilhado todos os dias. E, talvez o mais importante de tudo, aprendi a me perdoar. Por tanto tempo, me culpei por ter chegado ao fundo do poço, mas agora entendia que cada queda me ensinou algo valioso. Eu não era um fracasso. Eu era alguém que havia enfrentado seus medos, suas dores e suas dúvidas, e mesmo assim seguiu em frente. O impossível? Agora, eu via como um convite para crescer. Minha jornada ainda estava longe de acabar, mas, desta vez, eu caminhava com confiança. Eu sabia que enfrentaria novos desafios, mas também sabia que tinha todas as ferramentas dentro de mim para superá-los. Afinal, eu tinha provado para mim mesmo que sempre é possível recomeçar.